Olá, aluno e aluna! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Tayane Lima. Tenho cabelo escuro, olhos escuros e hoje estou vestindo uma blusa e um casaco na cor preta. Estou gravando essa aula para vocês aqui no estúdio da Multirio. Ao meu lado direito tem um quadro branco, onde está escrito o nome da nossa aula, que é Olha a Hora. E aí, vocês já estão pensando sobre o que vamos falar na nossa aula de hoje? Isso mesmo! Hoje nós vamos aprender a ver horas exatas nos relógios digitais e analógicos. O relógio analógico é aquele de ponteiro, como esse que está aqui no quadro. E vamos ver como ver as horas pode nos ajudar muito no nosso dia a dia. Mas antes da nossa aula começar, eu quero contar uma coisa que aconteceu comigo de ontem para hoje. Eu precisava acordar bem cedo para chegar aqui e gravar essa aula para vocês. Ontem eu fui dormir por volta de 21 horas, ou seja, 9 horas da noite. Coloquei o meu relógio para despertar às 6 horas da manhã. Quando eu acordei, bem assustada, sem saber que horas eram, eu fui olhar no relógio. Quando eu olhei no relógio, estava marcando 23 horas. Ou seja, 11 horas da noite. Mas quando eu olhei pela janela, eu vi que já estava claro. Tomei um susto, né? Porque 11 horas da noite ainda está escuro. Quando eu percebi, eu vi que a pilha do meu relógio acabou. E aí o relógio ficou marcando às 11 horas. Levantei correndo, tomei um banho, um café e aí consegui chegar aqui a tempo. E aí eu fiquei pensando como o relógio, como saber ver a hora pode nos ajudar no dia a dia. Eu precisei do meu relógio para me auxiliar, para poder despertar e chegar aqui na hora certa. Mas vocês podem estar de repente se perguntando, a professora falou várias horas, né? 9 horas, 23 horas, 6 horas da manhã. Como que eu vou saber ver a hora certa nos relógios? Mas espera aí que eu vou te ajudar. Hoje nós vamos aprender a ver horas exatas, tá legal? Então vamos começar pelo relógio digital. Vamos dar uma olhada em um exemplo de relógio digital? Esse é um exemplo de um relógio digital. No relógio digital, nós fazemos a leitura sempre da esquerda para a direita. Antes dos 2 pontos, nós temos a hora. E depois dos 2 pontos, o minuto. Então, nesse relógio está marcando 8 horas. Agora, vamos ver juntos que hora está marcando em cada um dos relógios digitais? Lembrando que você precisa ficar muito atento se esse relógio digital marca apenas de 0 até o 12. Pois se já tiver passado de meio-dia, você vai ler a hora de outra forma. Vamos ver isso na prática e vai ficar muito mais fácil. Esse relógio digital está marcando meia-noite. 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, 12 horas ou meio-dia. A partir de 12 horas ou meio-dia, começa o período da tarde. E aí a gente faz essa leitura de forma diferente. Vamos ver? 13 horas ou 1 hora da tarde. 14 horas ou 2 horas da tarde, 15 horas ou 3 horas da tarde, 16 horas ou 4 horas da tarde, 17 horas ou 5 horas da tarde. Agora, nós vamos iniciar o período da noite. A partir das 18 horas ou 6 horas da noite, inicia o período da noite. E aí a gente faz a leitura também de forma diferente. Vamos ver juntos? 18 horas ou 6 horas da noite, 19 horas ou 7 horas da noite, 20 horas ou 8 horas da noite, 21 horas ou 9 horas da noite, 22 horas ou 10 horas da noite, 23 horas ou 11 horas da noite, 24 horas, 0 hora ou meia-noite. E aí, o relógio pode marcar das duas formas, 24 horas ou 0 horas, como vimos que ele começou lá no início. Agora que aprendemos a ver a hora no relógio digital, vamos descobrir que horas está marcando nesse relógio? Que horas são? Lembrando que nós precisamos fazer a leitura da esquerda para a direita, que antes dos 2 pontos nós temos a hora e depois os minutos.
No primeiro relógio, está marcando 8 horas, ou seja, 8 horas da manhã. No segundo relógio, está marcando 20 horas. E aí, crianças, 20 horas são que horas? Isso mesmo, 8 horas da noite. E agora, que horas são? Lembrando que precisamos olhar o que está antes dos 2 pontos, que vai nos mostrar que horas são. E depois temos os minutos. Nesse primeiro relógio, antes dos 2 pontos, nós temos o 5 e depois o 0. Isso quer dizer que são 5 horas exatas, nós não temos nenhum minuto. No primeiro relógio, então, são 5 horas da manhã. E no segundo relógio? Isso mesmo, está marcando 17 horas exatas, pois depois dos 2 pontos eu tenho 2 zeros, ou seja, são 5 horas da tarde. Agora, vamos ver a hora no relógio analógico. Lembrando que o relógio analógico vai até o número 12. Então, nós vamos distinguir manhã, tarde e noite quando a gente falar. Por exemplo, se está marcando 1 hora e eu sei que já passou de meio-dia, eu vou falar que é 1 hora da tarde. Vamos ver melhor isso no nosso relógio? Esse é o relógio analógico. O ponteiro menor marca a hora e o ponteiro maior marca o minuto. O ponteiro menor está no 1 e o maior está no 12. Quando o ponteiro maior está no 12, quer dizer que a hora é exata, ou seja, está marcando 1 hora. Para eu distinguir se é 1 hora da tarde ou da manhã, eu preciso saber se já passou de meio-dia. Aqui nós temos um relógio analógico de papel. Se você quiser, depois que a nossa aula acabar, você pode fazer um aí da sua casa e representar os horários que você costuma fazer as coisas no seu dia a dia. Mas vamos começar aprendendo a ver as horas no relógio analógico. Lembra que eu falei que o ponteiro menor vai nos indicar a hora e o ponteiro maior o minuto? Vamos lá. Aqui, o meu relógio está marcando 12 horas. O dia tem quantas horas, crianças? Isso mesmo, 24 horas. Então, quantas voltas o ponteiro menor vai precisar dar no relógio para completar um dia? Isso, 2 voltas, pois 12 mais 12 é igual a 24. E vamos começar. Está marcando meia-noite. 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, 11 horas da manhã e meio-dia. Lembra que eu falei que para completar um dia inteiro, o ponteiro menor dá 2 voltas no relógio? A partir de meio-dia, a gente pode fazer essa leitura de uma forma diferente. E eu vou mostrar para vocês. Meio-dia. 1 hora da tarde, ou 13 horas. 2 horas da tarde, ou 14 horas. 3 horas da tarde, ou 15 horas. 4 horas da tarde, ou 16 horas. 5 horas da tarde, ou 17 horas. E agora, eu tenho 6 horas. A partir de 6 horas, começa o período da noite. Então, eu tenho 6 horas da noite ou 18 horas. 7 horas da noite ou 19 horas. 8 horas da noite ou 20 horas. 9 horas da noite ou 21 horas. 10 horas da noite ou 22 horas, 11 horas da noite ou 23 horas. E aí começa tudo de novo. Olhem só, meia-noite. E nós podemos ler meia-noite ou 24 horas. A Alice está aprendendo a ver as horas no relógio analógico, aquele de ponteiros.
e o celular da mãe dela despertou para avisar sobre uma consulta médica de rotina. Vamos ver que horas estava marcando no celular da sua mãe? Olhem só, está marcando 8 horas. Vamos ver como podemos representar 8 horas da manhã no relógio analógico? Eu vou colocar o ponteiro do minuto no 12 e o ponteiro menor, que vai indicar a hora, lá no 8. Então, ali se sabe que quando tiver assim, olha, o ponteiro grande no 12 e o ponteiro menor no 8, quer dizer que são 8 horas. Vamos voltar para o slide para ver qual é o horário da consulta? Lembrete médico. Hoje, às 10 horas. Lembrando que a consulta é às 10 horas da manhã. Então, vamos marcar no relógio analógico 10 horas da manhã? Nós vamos colocar o ponteiro maior no 12 e o ponteiro menor, que indica a hora, lá no 10. Então, ali se sabe que quando olhar para o relógio analógico da sua cozinha e estiver marcando 10 horas, quer dizer que é o horário da consulta do médico. Agora, vamos ver um bilhete que a mãe de Alice deixou na geladeira para ela? Querida, não esqueça que hoje, às 15 horas, você tem natação. E às 17 horas, precisamos ir ao mercado. Beijos, mamãe. Agora, vamos representar esses horários no relógio analógico? A mãe de Alice falou que às 15 horas ela tem aula de natação. Então, vamos marcar 15 horas ou 3 horas da tarde no relógio analógico. Lembrando, de novo, que o ponteiro maior indica o minuto. E quando temos uma hora exata, o ponteiro maior sempre vai estar no 12. Vou colocar o ponteiro menor aqui no 3, em 15 horas. Agora sim, conseguimos marcar o horário da natação de Alice. E qual foi o horário que sua mãe disse que elas iriam ao mercado? 17 horas, ou seja, 5 horas da tarde. O ponteiro maior vai ficar no 12 e o menor, que indica a hora, vai ficar apontado para o 5. E agora sim, eu estou marcando 17 horas ou 5 horas da tarde. Na nossa aula de hoje, nós aprendemos a ver as horas no relógio digital e analógico. Lembrando que para ver as horas no relógio digital, nós precisamos começar da esquerda para a direita. Antes dos 2 pontos, nós temos a hora e depois os minutos. Já no relógio analógico, o ponteiro grande indica o minuto e o menor a hora. E sabem só de uma coisa? Com o relógio, a gente pode ver que horas a gente faz algumas atividades do nosso dia a dia. E aí eu montei aqui no slide um exemplo de um dia meu para vocês verem. Coloquei aqui os horários que geralmente costumo fazer algumas atividades do meu dia a dia. Geralmente, eu acordo às 6 horas da manhã. Trabalho às 8 horas da manhã. Almoço às 13 horas ou 1 hora da tarde. Eu janto às 19 horas ou 7 horas da noite. E geralmente eu durmo por volta de 21 horas, ou seja, 9 horas da noite. Agora é a sua vez de representar os horários que você geralmente costuma fazer as atividades do seu dia a dia. Vamos de desafio? Olha a hora. Escreva em seu caderno o horário que você costuma realizar as atividades abaixo. Depois, represente esse horário desenhando relógios analógicos em seu caderno. Você vai colocar o horário que geralmente você acorda, estuda, almoça, janta e dorme. Bom, crianças, a nossa aula de hoje já chegou ao final. Agora que vocês aprenderam a ver horas, não vão perder a hora das nossas aulas, hein? Beijos e até a próxima!